Olá, meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos a este canal Semente da Caridade, que tem como missão principal evangelizar. Estamos entrando no mês de setembro, o mês dedicado à Bíblia. Não que os outros meses não sejam dedicados, toda a nossa vida deve ser dedicada à Palavra de Deus. Mas este é um momento forte para que a gente possa olhar para a palavra de Deus, buscar o conhecimento, porque a gente só gosta, né, Padre Fabrício, daquele que conhece. Sem conhecer, como poderemos gostar? E nesta primeira quarta-feira do mês, eu estou aqui com o Padre Fabrício. E a pergunta é simples, direta, Padre Fabrício. O que significa a palavra de Deus, a Bíblia, para o nosso povo em caminhada? A pergunta, sendo muito ampla, Diácono Arthur, é sempre muito profunda, que nós tenhamos a certeza de que a palavra de Deus, a Bíblia, tem uma função fundamental em todas as áreas, não somente em nível de igreja, como também em nível de mundo, de sociedade, de humanidade. Afinal de contas, como nós mesmo cremos, ela é palavra de Deus. E é palavra de Deus para a humanidade, não simplesmente para os cristãos, ou não simplesmente para aqueles que creem em Deus, como o povo judeu. Não, ela é palavra de Deus para toda a humanidade. Então, para a nossa caminhada enquanto cristã, ela é fundamental porque nos direciona a partir dos conhecimentos dados por Jesus para que nós tenhamos uma vida idônea e reta. Padre, a Bíblia nós temos dividido em Novo Testamento e Velho Testamento, que eu prefiro chamar, e muita gente chama de Primeiro Testamento e Segundo Testamento, porque ela não tem velho nem novo, ela é atual toda a vida, não é verdade? No Velho Testamento nós temos vários livros que educam, que faz uma catequese, e no Novo Testamento, além da história contada por Jesus, dos fatos que aconteceram realmente, nós temos uma catequese forte trazida por Jesus Cristo, nosso Senhor. Uhum. Neste mês da Bíblia, sobretudo na semana, Nona semana bíblica. Na nona semana bíblica que nós vamos estudar aqui em Teresina, que vai ser realizado, nós temos um tema que é nacional, não é verdade? Sim. Eu e minha casa servimos ao Senhor, que é exatamente tirado do livro de Josué. O livro de Josué é um livro, vamos dizer, difícil de ser entendido devido à maneira que se possa ler ele, não é verdade? Porque existem guerras, matanças, ordem de matar. E de uma coisa, este livro, ele é um livro de história, que conta a história do que aconteceu, ou é um livro de catequese? É sempre dito, e até os maiores estudiosos falando sobre, e especificamente sobre o livro de Josué, é interessante que nós possamos ver que tudo que nos parece difícil, às vezes nos é desconhecido. Na medida em que nós vamos conhecendo aquilo que se nos parece difícil, a gente vai se dando conta de que vamos nos tornando mais amigos e próximos. Então, isso vai diluindo aquilo que nós chamaríamos a dificuldade do livro. Mas é interessante a gente poder perceber que o livro de Josué, ele também tem um contexto. E ele não pode ser abstraído do seu contexto. Ele não pode ser abstraído ou tirado do bojo no qual ele foi gestado, do bojo no qual ele foi criado, que ele foi escrito. Porque, afinal de contas, se tinha uma finalidade para ele. E é interessante a gente poder perceber, como dizem grandes estudiosos sobre o livro de Josué, que Josué seria mais um rabino, mais alguém que tendesse a levar o povo a uma espiritualidade do que propriamente um conquistador. Então, um lutador, um combatente. Isso, ele não seria propriamente um soldado, um combatente, um general, mas seria alguém que estaria responsável de uma maneira tal por fazer acontecer a fé no povo de tal forma que todas as batalhas, se o povo fosse fiel a Deus, seriam ganhas. Em outras palavras,
quando você utiliza o termo catequista, tem a ver com esse toque. Porque, afinal de contas, Josué funciona como um rabino. Josué funciona como alguém que está ali para condicionar as vitórias do povo à fé que o povo possui, à fé que o povo deve professar. E isso é fundamental. Me diga uma coisa, padre, esse livro ele foi escrito, porque como você diz, a gente não pode fazer uma análise de um evento, de um escrito bíblico e tirar do contexto e trazer para hoje. É um crime isso, né? É até um descrédito até para o evangelho, para aquilo que o autor quis, da mensagem que o autor quis levar, né? Esse livro ele foi escrito aonde? No exílio, no pós-exílio, como foi? Existe uma obra na qual o livro de Josué está inserido. Essa obra que nós chamamos a obra deuteronomista. É chamada de deuteronomista justamente por causa do livro do Deuteronômio, que serviria quase como que uma grande introdução a esses 6 livros que se seguem ao livro do Deuteronômio, para indicar justamente o que é que ele pretende. E essa obra deuteronomista, normalmente, não somente baseado no livro do Deuteronômio, que funciona como uma introdução, mas o livro de Josué, de Juízes, 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis, que são estes livros, eles fazem parte de um conjunto que se chama justamente, como eu estou dizendo, obra deuteronomista. O deuteronomista, normalmente, a grande parte dos estudiosos diz que foi ali pela época exílica. Boa parte desses seus livros poderia ter aparecido durante a época exílica. É claro que há partes dessa obra que são mais antigas, por exemplo, do livro dos Reis. Mas por que é colocado na época do exílio babilônico, que começa em 587 a.C.? Por quê? Antes de Cristo, isso. É porque a obra deuteronomista tem uma finalidade primária. Qual é? É identificar que não existiu fidelidade nem do povo e nem dos governantes do povo em relação a Deus. E porque não aconteceu essa fidelidade, aconteceram todos esses possíveis fatos, entre aspas, para que a pessoa do exílio soubesse, ou a partir do exílio soubesse, que todos falharam com Deus, com exceção de alguns. Inclusive, depois também são citados. Mas todos falharam com Deus, o povo e os governantes, os reis. E porque todos falharam, desembocou no exílio. E ali é um corretivo de Deus? Normalmente não, pelo contrário. É uma forma de mostrar que o povo de Israel, cercado de inúmeras nações, que tem um poderio bélico, que tem um poderio de guerra alto, mostrar quase como que um salvaguarda. Se eu me mostro guerreiro, se eu me mostro com uma fama de brigão, se eu me mostro com uma fama de alguém que possa, de alguma forma, vir a tomar aquilo que eu quero, na hora que eu quero e como eu quero, é claro que os meus vizinhos terão medo de mim. Então, era uma forma estratégica do deuteronomista dizer que Israel queria ter essa fama de mal, entre aspas, para demonstrar para as nações vizinhas que ela mesma era capaz de se defender e era capaz também de guerrear. Então, todas as possíveis histórias, as mais mirabolantes que vemos dentro do livro de Josué, tendem a isso, a mostrar essa realidade. Eles batalham, eles conquistam as nações poderosas, tipo Aia, tipo Jericó, né, não é verdade? E Israel é um povo pequeno, mas olhando e lendo algumas e ouvindo alguns historiadores, ele diz que o povo de Israel ele se apropria das armas dos reis da região, que eram reis fortes, né? Com uma grande diferença. A vitória dos reis era festejada aos reis era debitado tudo. Já em Israel, as vitórias eram o Senhor, né? Então, aí é onde eu vejo a grande catequese, mas
não sendo advogado dele, mas vamos dizer, é função do entrevistador, houve ou não houve essas batalhas? As batalhas, com certeza, houve, porém, não com os resultados mostrados no livro. Por quê? Porque mas as batalhas no campo da guerra ali ou no campo ideológico? Não, no campo da guerra, boa parte dessas batalhas houve. Porém, vamos dizer que os resultados foram alterados para demonstrar sempre uma vitória constante de Israel. E para fazer com que os povos vizinhos, sabendo dessas possíveis vitórias, que até então poderiam parecer reais, mas de verdade eram mais histórias contadas como de pescador, que a gente teria a possibilidade concreta de ter medo de Israel. Então, se Israel ganha dos filisteus, se Israel ganha de cidades importantes, como no caso você citava Jericó, etc., então a gente vai ter a possibilidade concreta de se dizer, não, nós temos que ter uma certa reserva em relação a Israel, porque afinal de contas ninguém vai invadir alguém que tem um poder bélico tão grande. Mas era um povo de pastores, era um povo que não tinha um treinamento de exército, como hoje o povo de Israel como hoje o povo de Israel tem. Então não tinha nada disso. As armas, a gente está ali num período do ferro 2, então automaticamente, de acordo com a datação do livro, então, normalmente a gente não teria a possibilidade de ter armas tão eficientes e soldados tão bem treinados para essas vitórias. E quem tinha essa tecnologia era, vamos dizer, um dos povos lá, era a tecnologia de fabricar armas, eram os filisteus. Os filisteus tinham, realmente, porém ainda era muito incipiente. Talvez povos mais podemos dizer, desenvolvidos para a época, como os egípcios, né, como os Ixos. Então a gente ia ter, principalmente egípcios e Ixos, que já faziam um certo domínio do ferro. E isso favorecia o desenvolvimento de armas pontiagudas, armas que pudessem ser usadas como flechas, como lanças, e também a produção de carros de guerra feitos com ferro, as famosas bigas egípcias, que depois desembocam também e têm o seu desenvolvimento para o Império Romano posterior. Enfim, a gente vai ter todas essas dimensões. Você gostou? Deixe seu like. Faça o seu comentário, dê sugestões de temas para que nós possamos trazer para este canal. Porque se você faz assim, o YouTube vai entender que é uma entrevista boa, que é um vídeo bom e vai colocar à disposição de mais pessoas. Se está inscrito, participe, multiplique essa informação. Se não está inscrito, se inscreva no nosso canal, porque o nosso canal, eu costumo dizer, que são inscritos, são pessoas da família, que querem estudar a palavra de Deus. Muito obrigado, fiquem com Deus.